Pronto, agora tá gravando. Então, retomando aqui, eu vou utilizar a aula de hoje. Obrigado, galera, por lembrar aí. Eu vou utilizar meu dia de trade de hoje para explicar aqui para vocês dois conceitos, tá? E a gente discutir as entradas que aconteceram. São dois conceitos importantes. Um deles é a mudança de caráter, que é esse CHOCH. E o segundo item é o flip, que o pessoal tinha me perguntado o que é flip, tá? Bom, primeira coisa, vamos discutir um pouquinho sobre esse change of character, que é a mudança de caráter. O que significa isso daqui? A mudança de caráter significa que a gente tinha uma tendência prévia, por exemplo, de baixa, e em algum momento essa tendência começou a se inverter, tá? Isso é a mudança de caráter. Esse é o início da mudança de caráter. E para entender esse conceito, é preciso que vocês entendam muito bem como como é que funciona o mapeamento de estruturas. Por que é tão importante a gente entender como as estruturas são formadas? Eu vou fazer um replay marcando aqui somente as estruturas de 15 minutos para vocês entenderem esse conceito. Então, ó, digamos que a gente tenha pego o gráfico aqui, a gente está no gráfico aqui de 15 minutos, e a gente está claramente numa tendência de alta, e eu vou marcar junto com vocês aqui as estruturas, tá? Então, ó, houve uma quebra nesse ponto. Eu vou explicar conforme a gente for fazendo um replay aqui, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, nesse ponto, houve uma quebra de estrutura de alta. O que é importante saber? Que quando esse cara rompe a máxima aqui, que ele forma a nova estrutura, é só a partir desse ponto que eu conheço o meu fundo. Em nenhum momento antes desse rompimento eu conheço o fundo dessa estrutura. E aonde é o fundo dessa estrutura? É o ponto mais baixo em que o gráfico foi. Então olha o movimento. A gente teve uma alta que formou esse topo. Logo que o preço começou a retrair, eu não tenho esse fundo não existe, ele não é confirmado. Apesar de eu ver a retração, eu não posso vir aqui e marcar esse fundo. É errado fazer isso. Se vocês fizerem isso, vocês vão entender que aqui houve um rompimento, e não houve. Não existe rompimento nesse ponto. Seguindo essa pernada aqui, para acontecer esse movimento de rompimento de fundo, aonde o preço tinha que ir? Aqui. Esse é o único fundo que eu conheço. Isso é importante vocês entenderem. Entender as estruturas é mais importante do que saber o que é flip, do que saber o que é uma zona de demanda. Essa leitura de estrutura ela é muito complexa. Ainda mais quando você pega isso num gráfico de 4 horas e começa a fazer a leitura daquela pernada de alta ou de pullback do gráfico de 4 horas no gráfico de 15 minutos. É extremamente complexo, não é simples e demanda tempo, tá? Então, quando o gráfico faz essa pernada de baixo aqui, eu não conheço esse fundo não existe. Beleza, o gráfico continua subindo até que ele rompe essa máxima, ó. E aí ele vem nesse candle e rompe a máxima. Quando esse candle rompe essa máxima, agora eu conheço esse fundo. Agora esse fundo para mim é válido. Agora esse é o último fundo que eu conheço, certo? Então eu vou usar umas bolinhas aqui. Espera aí que tem uma galera aqui entrando. Eu vou usar umas bolinhas para marcar o fundo. Então olha só, rompeu. Agora eu conheço o fundo. Tanto faz eu marcar esse candle quanto esse, porque ambos estão no mesmo nível de preço. Eu vou marcar o mais próximo, certo? Beleza? Continuamos com a evolução das marcações. Aqui, ó, eu não tenho rompimento de estrutura, tá? Eu não tive um pullback, perdão, decente
para eu marcar uma estrutura. Isso aqui não é um pullback decente para eu considerar isso um rompimento de uma estrutura. Agora, nesse ponto, eu já tenho um pullback mais aprofundado. Só que eu ainda não tive rompimento de estrutura. Então, qual é a minha última estrutura válida? Essa aqui, ó. Opa, perdão. Essa aqui. Daqui, aqui. Agora eu conheço essa perna. O meu último fundo conhecido está aqui. Vamos continuar com o gráfico. O preço veio e fez esse rompimento. Então, olha só. Nesse ponto, eu tive um rompimento. Pequeno, sim, mas é um rompimento. Aonde que passa a ser meu último fundo conhecido? Esse cara. Aonde que está o meu topo, último topo conhecido? Esse cara. Então, olha o movimento que faz no gráfico. Olha o movimento de zigue-zague. Ó, o preço sai, sobe, fundo, topo, fundo. Eu conheço o último, o topo dessa pernada que ele está fazendo agora? Não conheço. Ele não começou a fazer o pullback. Eu só vou conhecer esse topo quando ele começar a fazer o pullback. Ele não fez ainda, então eu não conheço esse topo. As únicas coisas que eu conheço são esse topo, esse fundo. Tá claro isso aqui, pessoal? Ou isso aqui é complicado? Não conseguiram entender? Bom, o silêncio eu entendo que tá beleza. Então, continuando aqui. Ó, isso não é um pullback. Ó, nesse ponto, tá vendo aqui? Olha só. Peraí, perdão. Nesse ponto aqui, ó, eu já tive um movimento mais fundo e mais contínuo. Então, eu considero um pullback. Eu posso considerar esse? Posso. Só que esse aqui fez um fundo, um topo mais alto. Então, eu passo minha marcação para ele. Ó. Houve a quebra. 15 minutos. Agora, quando houve essa quebra, o que eu conheço? O último topo. O último topo. E essa leitura ela é um pouco complexa. Olha só. Se esse é meu movimento de alta, esse é meu movimento de pullback. Esse é meu ponto mais baixo, não esse. Certo? Então eu vou lá, bolinha. Beleza. E continuo seguindo com o gráfico. Ó, aqui eu tive um movimento de pullback. Esse movimento foi muito pequeno, está muito próximo, em 3 candles, não considero. Então o que eu vou fazer? Quando esse cara começou a fazer pullback, esse é meu último topo. Então eu, bolinha. Beleza? Então vamos lá. Até aqui, rompeu. Rompeu. Break of structure. 15 minutos. E agora eu conheço o meu fundo. Aonde está meu fundo? Meu fundo é esse aqui ou é esse aqui? Respondam aí para mim. É o primeiro. Esse aqui? De baixo. De cima. Ou esse? Não, esse aí. Vou numerar ele, ó. Esse aqui é o 1 e esse é o 2. Acho que é o de Eu acho que é o 2. Não. É o 2. Pra mim antes era o 1. Agora tá sendo o 2. Quem respondeu o 1 acertou. Olha só, vamos entender. Por isso que eu falo que esse negócio de ler estrutura é muito complexo. Usem as bolinhas, ó. As bolinhas são nossas guias. Esse não é meu último fundo? Esse é meu último topo. Esse é meu último fundo. A partir desse ponto, que o preço fez um novo topo, até que nesse candle ele rompeu, esse é meu último fundo, que é chamado de fundo estrutural. Eu já falei disso em outras aulas.
E esse é o meu fundo que é chamado de decisional, que é o fundo de decisão. Às vezes dá para se pegar a operação aqui, às vezes não. Eu prefiro pegar nas extremidades, tá? A estrutura em si tem como fundo esse cara. Esse cara é o fundo da estrutura, não esse cara. Ô Luiz, Oi. até porque esse fundo 1 é o pullback dessa última estrutura, né? Exatamente. E o movimento que marca o fundo é o pullback. E vamos imaginar que, por exemplo, essa estrutura fosse assim, ó. Um movimento de pullback complexo. Até que rompeu, tá? Deixa eu fazer que esse aqui foi mais para cima. Esse não foi o rompimento. Tem gente que tinha isso, ó. Então, ele foi romper lá na frente. O meu fundo não é esse, não é esse e não é esse. Esse é meu fundo. Esse é meu fundo da estrutura e esses são os meus fundos de decisão. Mas o fundo da estrutura, para eu considerar uma quebra de estrutura e uma inversão de estrutura, é esse fundo que tem que ser perdido. Se esse cara for perdido, eu tenho tendência de baixa. Se esse cara for perdido, não me diz nada. Perfeito, galera? Ô Luiz, Oi. que nem se, no meu caso, se fosse eu teria marcado também o topo, tem esse decisional, é inside bar, né? Esse aqui. Isso, se fosse eu já teria marcado esse topo aí, pegado a operação após o rompimento. Então, cara, o problema aqui é que ele tá muito junto, né? Olha só, você tem praticamente aí 3 candles bem juntinhos, ó. Então, tem que começar a ler isso aí com você, cara. Fica muito junto. Cara, vamos só... não tá errado você marcar aqui. Aqui houve rompimento de estrutura? Houve. Não tá errado. Só que com o tempo, eu fui refinando mais essas marcações para eu não ficar enchendo o meu gráfico de quebra de estrutura, ó. Tipo, se eu tivesse marcado isso aqui, tá errado? De forma alguma. O meu fundo tá aqui. Mentira. O meu fundo tá aqui. Porque foi antes do pullback, ó. No mesmo candle. Automaticamente o meu topo vai estar aqui. Não vai mudar. Meu fundo tá aqui. Não vai mudar nada. Tá vendo? Só que não faz muito sentido essa estrutura aqui, ó. Então eu prefiro pegar um movimento que eu vejo, que eu bato o olho nele e, de fato, vejo o pullback. Luiz, é que a gente começou da aula 40 e aí eu acho que você evoluiu, com certeza, né? Então a gente ainda tá meio que marcando tudo. Sim. Podemos dizer assim, pelo menos, né? Até uma coisa que eu pequei, cara, foi em falar pra galera começar da aula 40. Hoje, eu não sei, eu falei com uma pessoa no WhatsApp, eu não consigo recordar o nome, porque eu falo com muita gente, mas é um aluno, e eu pedi para que ele começasse de trás pra frente. Por que de trás pra frente? Dos últimos vídeos pra trás. Porque, como você falou, ao longo do tempo eu fui evoluindo na minha própria marcação, no meu próprio entendimento, com todo o backtest que eu estava fazendo. E hoje eu tenho uma leitura muito melhor do que eu tinha há 20 aulas atrás. Entendeu? Então foi até uma coisa que eu fiz, foi pedir para o pessoal começar a assistir as aulas de fato, de trás para frente. Porque, por mais que pareça estranho, mas faz muito sentido ver o conteúdo mais novo, porque eu falo de tudo em todas as aulas. Existem algumas aulas em que eu pego pontos mais específicos, como essa, que eu quero deixar bem claro essa leitura de estrutura de uma vez por todas, porque se vocês não tiverem essa leitura de estrutura aqui de forma correta, vocês não vão conseguir pegar bons trades, vocês não vão entender os conceitos. Ô Luizão. Oi. Eu tinha visto um vídeo uma vez de um trader e eu achei uma dica legal. Eu não sei se o pessoal sabe. Quando você tem dificuldade também de ler estrutura, colocar no gráfico de rente Nash, você vai saber perfeitamente as ondas e saber se realmente o preço está fazendo uma pausa ou se ele está realmente fazendo pullback. Sim. Então, exatamente, ó. Eu nunca utilizei nenhum artifício para fazer isso. Eu fui treinando de fato o olho porque esse exercício ele é importante.
Pessoal, eu acho que tem alguém com o microfone aberto aqui. Se puder desligar, quando for falar, pode desabilitar o microfone aí e falar normal, mas é só para não ficar dando ruído aqui no fundo. Essa leitura de estrutura, galera, ela é muito importante, porque quando vocês colocarem isso aqui no gráfico de 1 minuto, cara, é doença. É muito foda de ler isso daqui no gráfico de 1 minuto e eu vou mostrar para vocês. Por isso que é importante a gente saber que se eu tô numa tendência... Deixa eu aproveitar o gancho, né? Vou pegar esse desenho aqui, ó. Por que às vezes vocês vêm operando, entre aspas, contra a tendência? Digamos que essa perna aqui, ó, é a minha perna de alta do gráfico de 4 horas, que é exatamente o que está acontecendo no EURUSD agora. O EURUSD tem estruturas de 4 horas altistas e eu estou operando vendido. Por quê? Eu estou operando esse momento do gráfico. E esse momento do gráfico, no gráfico de 15 minutos, ele é isso aqui, ó. Se eu não conseguir ler uma estrutura de forma correta, eu vou perder os movimentos de pullback do tempo gráfico maior. E se eu pegar essa perna aqui, ó, lá no M1, ela vai ser isso aqui, ó. O mercado, galera, ele é fractal. Se eu não conseguir ler as estruturas de forma correta, eu não vou conseguir ter um bom entendimento quando descer para 1 minuto. Vai ser loucura. Pra vocês terem uma ideia, pessoal lá na Phantom, os professores lá, os coaches, eles usam um gráfico de 15 segundos para fazer entrada. 15 segundos. Pelo amor de Deus, né? Mano, eu não tô zoando. Tem lá, eu acho que eu já até mandei vídeo, estudo para vocês. E assim, os caras não é balela. Os caras fazem a entrada e postam as entradas lá no grupo, aberta no MetaTrader. Então, assim, olha o nível de leitura que os caras têm. Eu não tenho gráfico de segundos aqui e pretendo não ter, porque eu acho que é muito agressivo, porque precisa do plano maior aqui do TradingView. Mas o gráfico de 30 segundos, ele é cheio de gap, de 15 segundos, ele é cheio de gap. Então façam esse estudo. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês agora, vocês têm que fazer isso aqui todo dia. Todo dia. Pega o gráfico aqui de 4 horas, marca o range de 4 horas, depois vai, bota para o 15 minutos, pega aquela pernada de alta que tu viu no range de 4 horas, faça a leitura de estruturas no 15 minutos, identifica a mudança de caráter no 15 minutos, quando essa tendência ela virou para baixa, e vocês vão ter um resultado fantástico, beleza? Ó, vamos dar sequência aqui, porque eu falo demais, senão nós vamos terminar essa aula aqui muito tarde. Seguindo aqui, fechou o dia, quebra de estrutura, tá? Então essa era aqui, era a minha máxima. Quando ele rompeu aqui, ó, vamos lá, deixa eu pegar um zoom maior aqui. Aqui era a minha máxima, o preço rompeu, fez pullback, e agora ele veio aqui, fez novamente o rompimento. Então, esse é meu último topo. Qual é meu fundo? Esse é meu fundo. E o preço fez mais um rompimento aqui. No gráfico de 15 minutos. Cadê o bicho? Aqui. Beleza. E vamos seguindo. E olha o que acontece nesse ponto. Se esse era meu fundo, aqui acabou de acontecer a inversão da estrutura. Isso é chamado change of character, mudança de caráter, mudança de direção. Eu tinha uma tendência de alta em 15 minutos e agora eu iniciei uma tendência de baixa. Essa marcação ela é um pouco complexa, porque quando esse fundo aqui é perdido, eu passo a conhecer o meu último topo vigente, como a tendência inverteu. E é esse o meu último topo. Esse é meu último topo. O que essa linha está fazendo aqui, gente? Espera aí. Esse aqui é meu último topo. Para essa tendência que agora é de baixa voltar a ser de alta, esse cara tem que ser quebrado. E vamos seguir na leitura. E olha só. Isso não é pullback. Isso não é um pullback. Esse cara é um pullback.
Porque olha só, ele entrou fundo dentro do range, tentou fazer um rompimento de fundo para dar continuidade no movimento, mas não conseguiu. Tá? E o preço vai lá buscar a máxima. Vamos ver se ele vai fechar acima. Fechou. Então aqui houve outra mudança de caráter. Olha só. 15 minutos. Change of character. Tá? Luiz, por que a gente tem que quebrar essa estrutura aqui embaixo aqui que você marcou que quebrou? Aonde? Aqui? É. Não, isso aqui é o meu estudo do gráfico. Já estava aqui, eu não marquei isso aqui agora. Ah, tá. É porque tá no replay, ó, tá vendo? Tem um monte de coisa pra frente, ó. Agora vamos entender esse pedacinho aqui, galera. Tá errado eu marcar isso aqui? Não. Olha só. Houve um rompimento aqui? Houve. Olha aqui, ó. Bonitinho. Não é isso aqui que vai fazer vocês tomarem stop, tá? Então houve um rompimento. Opa, marquei o trem errado. Houve um rompimento. Se esse cara aqui rompeu, qual é o meu último topo conhecido agora? É esse. Então bolinha nele. Qual é o meu último fundo conhecido? Esse. Meu próximo fundo eu não conheço. Ele está se formando. Ele veio. Eu posso considerar isso aqui uma quebra de estrutura? Posso. Eu devo? Não devo. Olha só, tá vendo como o preço... Isso é mais uma lateralização, uma pausa, uma continuação. Isso aqui tá bem mais lateralizado do que isso aqui. Então eu não vou nem marcar para não confundir vocês. Então houve o rompimento. A partir desse ponto, seguindo essa marcação, houve a primeira mudança de caráter. Olha só. Então são cenários diferentes e que vai depender da interpretação de vocês das estruturas. Por isso, tão importante fazer esse estudo. Se esse cara rompeu, qual é o meu último fundo? Tá aqui, bolinha nele. Aqui não houve rompimento, aliás, perdão, houve o rompimento, né, dessa estrutura maior, seguindo aqui essa leitura. Eu vou deletar aqui só para não confundir vocês. Vamos partir desse princípio. Então, olha aqui, ó. Esse rompimento não foi o primeiro que inverteu a tendência para alta de novo? Então, aqui, mudança de caráter. Quando ele rompe, eu tenho meu fundo conhecido, bolinha. E o preço continua fazendo o que ele tem que fazer. Até que ele fez o pullback. Certo? Se ele fez o pullback, qual é o meu último topo conhecido? Esse aqui, bolinha. Para ele fazer uma nova estrutura, ele tem que romper essa máxima. Para ele inverter para baixo, ele tem que romper essa mínima. Esse é meu range. Olha só. Esse é o meu range. Tudo que está acima, zona premium, eu vou procurar por venda. Tudo que está abaixo, zona descontada, eu vou procurar por compra. Certo? E segue o jogo. Toca e rompe. Rompeu a estrutura. Eu tinha alta. O que eu tenho aqui agora? Mudança de caráter. A partir desse ponto, eu tenho venda. E essa estrutura é uma estrutura complexa que muita gente se perde. De novo, para eu considerar um rompimento de estrutura, para que essa tendência que agora é de baixa vire alta, eu tenho que perder esse topo, ou eu tenho que perder esse, ou eu tenho que perder esse, ou eu tenho que perder esse. Sempre o extremo, sempre o último topo. Se o preço subir aqui e fizer um fechamento aqui acima, aí eu tinha uma tendência de baixa, agora eu tenho uma tendência de alta. Tá claro isso aqui, galera? Tá sim. Oi, Dá para escutar? tô ouvindo. Então, cara, nessa estrutura complexa aí, como acho que foi toda aquela questão das aulas iniciais, né? Uhum. Eu não marco o fundo aqui quando ele faz tenta retornar esse pullback, esse primeiro pullback, vamos botar lá do topo inicial, Uhum. o topo lá de cima. A da bolinha, da bolinha. Isso, da bolinha, certo.
Aí ele desce. Quando ele tenta retornar, aqui eu já marcaria um fundo. Isso está errado agora? Tipo, não é. É porque é o seguinte. Existe alguns outros conceitos que eu preciso passar para vocês, como fundos fortes e topos fortes e fundos fracos e topos fracos. Mas eu não quero entrar nisso agora, porque vai confundir um pouco a cabeça de vocês. Eu quero que vocês entendam essa estrutura dessa forma, como um todo, a estrutura completa. Quando a gente estiver tratando desse fundo fraco e topo fraco, a partir desse momento aqui, ó, eu já considero um change of character, uma mudança de estrutura, uma mudança na intenção do mercado. É diferente de uma quebra de estrutura. Por quê? Eu vou entrar depois em detalhes com isso, mas olha só. Qual é que é a nossa expectativa quando eu tenho uma tendência de alta? É que quando eu tenho um topo, acontece um pullback, o próximo movimento impulsivo ele tem que romper essa máxima. Se esse movimento impulsivo acontece e não rompe a máxima e volta e rompe a sua própria mínima, isso aqui ele é caracterizado como um fundo fraco. Ou seja, não houve intenção, força na continuação da alta. Eu já ligo o meu alerta quando eu vejo isso. Luiz, você entrava aí, né, quando quebrou essa estrutura fraca aqui, você entrava aqui? Não. Depende de como está sendo formado, mas eu buscaria a entrada nesse ponto. Mas ele não retornou nesse ponto. A partir desse momento aqui, ó, aí a gente tem outra rompimento de microestrutura. Eu buscaria entrada nesse ponto. Ele também não retornou. Isso vai acontecer. Ô Luiz. Oi. A estrutura ali atrás, que estava de alta, né? Sim. Chegou até um certo ponto, não chegou a tocar nessa order block aí atrás. Aqui. Mais atrás. Aqui. Isso. Nesse caso, você não realiza a venda porque ele não chegou a tocar no order block. Não faço nada. Bom, primeiro que a gente está olhando um gráfico de 15 minutos. Eu faço minhas entradas no gráfico de 1. Tá? É possível operar só o de 15? É possível, tá? Por exemplo, esse order block não é order block, galera. Pode falar, mas é que eu estou me policiando. Mas isso aqui é uma zona de oferta. Nessa zona de oferta, você poderia, por exemplo, colocar uma ordem pendente com 50% aqui e o stop um pouco acima, para cobrir a zona e algumas sombras. É possível realizar entradas desse jeito? É possível, só que essas são as chamadas entradas de risco. E acontece de dar muito stop. Então eu prefiro pegar entradas com confirmação. Vocês vão ver que tem stop meu aqui de 19, 15, 18 pontos. São entradas bem curtas. Eu tomo muito stop durante o dia? Tomo. Só que o meu risco por operação é 0,25. Quando eu pego um alvo igual esse aqui, eu tô falando de 15, 16 R de retorno. Cobre muito bem os stops que eu tomo e faço lucro, óbvio. Eu não me preocupo com assertividade baixa. Não tem problema eu ter 40% de assertividade. Porque quando eu acerto muito. Tá? Então, voltando aqui para a estrutura, só vai acontecer a inversão se esse topo for rompido. Enquanto esse topo não for rompido, não tem inversão. E aí, seguimos o baile. Ô Luiz, agora se ele for lá em cima, seria uma venda boa, né? Seria. As minhas outras vendas estão aqui para frente. Eu vou interromper por aqui, porque para eu continuar daqui para frente nesse conceito, eu vou ter que entrar nessa questão de topos fracos, fundos fortes. Essa mudança de estrutura aqui, ó, ela só aconteceu com base nesse conceito. E eu não quero encher vocês com uma porrada de coisa, porque senão vocês não vão assimilar. Então, essa parte de estrutura, com as bolinhas aqui, tudo bonitinho, com as quebras, o que é uma máxima, uma mínima, vocês entenderem, isso aí tá claro. Sim. Eu acho que tá tranquilo realmente, mas porque eu acho que eu tenho que treinar meu cérebro ainda
para realmente eu entender que os topos, assim, não sei se a nomenclatura eu vou falar é correta, meio que meus topos e fundos principais ou primários seria só depois da quebra de estrutura. Exato. Os outros são secundários. É mais ou menos isso? É, tipo isso, olha só, se você estiver olhando o gráfico a partir desse ponto aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho. A partir desse ponto, você está numa tendência de baixa, isso é claro. Esse é teu último topo relevante. E esse aqui é teu último fundo relevante. Porque ele já começou a fazer um movimento de pullback. Qualquer um dos dois que for perdido, aqui você tem inversão, aqui você tem continuação. É isso. É um movimento, é um estudo que vocês vão ter que fazer bem, assim, é chato, mas é importante. Para vocês terem uma ideia, às vezes eu me deparo aqui com cenários que eu fico perdido. Eu pego aqui, faço exatamente isso que eu estou fazendo. Porque com essa ferramenta aqui eu consigo riscar a tela sem ter que ficar enchendo aqui de linha. Então eu pego lá o meu ponto extremo e vou fazendo a leitura das estruturas, marcando assim, para eu entender em qual ponto do gráfico eu tô. Tá? Programinha esse, Luiz. Chama Light Shot. Light de luz, shot. É gratuito. Na minha leitura, aquele último fundo já seria mudança de caráter ali. Aonde tá aqui, né? Ali atrás, você estava explicando. Aqui? Também tem ali mais em cima. Aqui? Primeiro fundo. À direita agora? Esse aqui. Isso, já seria isso aí. Então, não tá errado, é esse o ponto. Não tá errado quando você entender o conceito, quando eu explicar e fizer uma aula sobre o que são os topos e fundos fracos e os topos e fundos fortes. Para mim aqui também foi uma mudança de caráter, assim como aqui também foi. E olha só, aonde que tá o meu topo? O meu topo tá aqui, ó. Para haver a quebra da estrutura, esse cara tinha que ser rompido. Então é um refinamento na leitura das estruturas que vocês eu só vou passar quando vocês estiverem lendo as estruturas de forma correta. Isso é complicado, entendeu? O Stella, eu não expliquei sobre flip, eu tô lendo o chat aqui, galera. Eu vou explicar assim. Os topos e fundos fortes são os mais extremos. Não. Esse que tá vendo? É muito foda. O nome não significa que por ser forte é o máximo, é o top. Não, não é. Eu vou explicar isso com detalhes. Eu vou separar uma aula para falar só sobre isso. Agora, já que isso aí está entendido, eu vou meter aqui num minuto e vou explicar o que é flip. Tá? Vou explicar para vocês. Eu deixei aqui um exemplo comentado para eu conseguir explicar. Tá? Só que aconteceu flip aqui em vários pontos. Ó. Vamos entender. Aqui, vou pegar esse pedaço aqui do gráfico, que já está aqui marcado. A gente vinha aqui, isso é o gráfico de 1 minuto, tá, galera? A gente veio aqui no gráfico aqui, tinha essa estrutura. Essa é a minha mínima. Tudo que tá aqui não me diz nada, é só range. Até que aqui, ó, o preço fez esse fundo, rompeu essa estrutura. Automaticamente, ele cria para mim aqui uma zona de oferta. Essa zona vermelha é uma zona de oferta. E olha o que acontece, o preço toca nela, respeita, faz um pullback e ele falha em realizar um novo fundo. Ele não faz um novo fundo. Em momento algum ele fez um novo fundo. Ao invés disso, ele vem aqui e rompe essa estrutura. Quando uma zona de demand, de oferta, ela é perdida, ela se torna uma zona de demanda. Então esse é o flip. Não necessariamente vai ser nessa mesma zona, apesar de que se eu trouxer essa zona para frente, ela vai fazer coerência, mas ele pode acontecer abaixo dessa zona, tá? Ou no mesmo ponto da zona. Como é que vocês vão saber o que está certo ou não? Não tem como. Senão era muito simples.
eu vou falar o que eu faço. Eu uso, novamente, sempre o range. Se aqui ele perdeu uma estrutura de oferta, significa que ele vai buscar uma nova estrutura de oferta para cima, e quem manda no mercado agora é as estruturas de demanda. Então ele tinha isso, fez o fundo, quebra na rompimento, quebra na zona de oferta. Opa, perdão. Quebra na zona de oferta, aliás, respeitou a zona de oferta, e esse cara quebrou minha zona de oferta. Então essa era a minha zona de oferta. Significa que agora quem vai ser testado são as zonas de demanda. Se essa zona de oferta foi quebrada, esse é meu range, o fundo e o meu topo. Então eu pego a minha ferramenta lá, traço aqui. Eu não faço isso, tá? Só para vocês entenderem mesmo, porque senão polui muito aqui no gráfico. Trago do topo ao fundo. Tudo que está acima, preço premium, eu procuro venda. Tudo que está abaixo, preço descontado, eu procuro compra. Se eu tiver uma zona de demanda aqui, eu vou comprar? Não, não é zona de compra. Mas se eu tiver uma zona de demanda aqui, eu vou comprar. Se eu tiver uma zona de demanda aqui, eu vou comprar. Então eu procuro, dentre elas, a que mais faz sentido dentro do range. Poderia ser essa, poderia ser essa. E se elas são muito próximas, às vezes eu alargo um pouco o meu stop. Então, por exemplo, qual é a minha zona de demanda que eu fiz essa entrada? Foi isso aqui, ó. Luizão. Oi. Essa zona premium e a zona de oferta, você está sendo M1 mesmo. Não, eu uso isso em qualquer tempo gráfico para entender o range. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, no M15, vamos pegar um range maior aqui para você entender. Aqui, ó. Essa ferramenta eu uso para medir o range, ó. Então esse é o meu range, ó. Daqui a aqui. Tudo que está acima, preço premium. Tudo que está abaixo, preço descontado. Olha aqui, ó. Olha essa zona de demanda. Será que ela respeitou? Olha, quando o preço bate, ele volta. Então aqui eu procuro por compras. Aqui em cima eu procuro por vendas. Isso aqui é uma ferramenta. É o Fibonacci. Eu já mostrei, mas deixa eu botar aqui. Essa é a configuração. 0, 1,5. É só para medir o meio do range. Basicamente falando. Oi. O flip, então, nada mais é para você ter uma confirmação a mais, né? Junto com a zona de oferta e demanda. Na verdade, eu criei o meu plano de trade com base nisso. Eu só entro em operação quando alguns critérios acontecem. E um dos critérios, para mim, é o flip. Ele tem que acontecer para que eu possa tomar uma entrada num minuto. Então, olha só. Que critério você usa, Luiz? Oi? Que critério você usa, mano? Cara, eu uso... Eu não tô com meu caderninho aqui. Depois eu posso mandar para vocês, mas basicamente eu opero sempre a favor do momento atual do gráfico de 4 horas. Então, por exemplo, se eu estou em estruturas de alta no gráfico de 4 horas e eu estou na perna de alta do gráfico de 4 horas, eu só vou comprar. Se o gráfico de 4 horas toca numa região de oferta e começa a fazer o pullback, eu só vou vender. Eu só opero com as estruturas menores, no caso M15 e M5, a favor do gráfico de 4 horas. Então, se o gráfico está comprador, eu vou esperar o alinhamento das estruturas de M15 também para compra. Outro critério é que o preço tem que tocar em uma zona de oferta ou demanda do gráfico pequeno, no caso de M15, e tem que no gráfico menor ainda, no LTF, que é 1 minuto, tem que acontecer uma forte reação naquela zona, ou seja, deixar sombras, como está aqui, e acontecer o flip. Tem que acontecer o flip depois que ele toca numa zona. E aí eu entro ou comprado ou vendido. Outros critérios que eu uso de filtro, mas não são necessários, totalmente necessários para eu executar uma operação. Liquidez. Se houver liquidez para trás, à esquerda, do ponto que eu quero comprar. Então, por exemplo, nesse ponto a gente aqui, ó, tinha esses fundos iguais. Isso é liquidez.
Liquidez de alta. Você não ia comprar nesse ponto aí, próximo disso aí, né? Eu não ia comprar com base nisso aqui, mas ele, olha só, vamos analisar os critérios, ó. Peraí, 4... 1 minuto, liquidity. Liquida essa ordem, né, mano? Exato. Olha só, aqui tinha uma galera que achou que isso aqui era um fundo duplo, tá comprando, tá com os stops aqui embaixo. Logo nesse ponto aqui, ó, essa é a leitura. Aqui eu tenho uma regiãozinha de demanda. O que o preço fez? Liquidou, tocou na região de demanda e continuou. Só essa liquidação e o toque para mim não serve. Eu aguardei o flip para depois comprar. Então aconteceu o flip, ó, era uma zona de oferta que foi perdida. Deixa eu marcar uma seta. Essa zona de oferta ela foi testada, depois ela foi perdida nesse candle. A partir do momento que o preço começou a subir, eu procuro dentro do range, na zona de preço descontado, aonde eu tenho uma nova região de demanda que ocasionou a ruptura dessa região de oferta. Eu tenho essa e tenho esse side candle. E aqui foi feita a entrada. Beleza? Essa é a leitura. Então o flip, galera, é isso. Existem flips mais longos. Por exemplo, vou mostrar. Você pode dar um exemplo dele para venda? Para venda. Aqui. Tá. Só para fixar melhor. Aqui, ó. Esse foi um flip mais longo. Essa região de oferta de demanda que se criou aqui, tá vendo? Ela nunca foi mitigada. Então olha aqui, criou-se o preço, criou-se liquidez, esse ponto aqui foi mitigado, mas aqui não. E o preço tocou, reagiu forte, deixou um monte de sombra, tentou realizar um movimento de alta, perdeu a região e iniciou um movimento de baixa. Quando ele inicia esse movimento de baixa, essa é a minha zona de flip, ó. Esse cara foi flipado. Porque ele era a demanda e virou... Este é um resultado que encontrei na web. Cala a boca. Ele era a demanda e mais pra frente ele virou a oferta. Porque aqui houve a quebra da zona de demanda, se transformou numa zona de oferta. E a entrada foi exatamente nesse ponto. Ô Luiz. Oi. Sobre uma dúvida sobre liquidez. Geralmente, sobre a estrutura, você espera o rompimento do corpo do candle, né? Sim. Já a liquidez seria o pavio. Tanto faz, ou pavio, ou fechamento abaixo. Ó. Não, pode continuar. Não, eu só pergunto. E a outra dúvida era em relação a essas zonas de oferta e demanda. Assim, quando o preço chega lá, para você acender seu alerta, você, na sua concepção, você precisa ver o preço chegar naqueles níveis psicológicos, até os 50%, para você começar a pensar a dar uma entrada, ou não? Não necessariamente nos 50% da zona de oferta, mas que ele faça... Na verdade, o que eu olho é a reação do preço, tá? Por exemplo, aqui o preço toca, mas ele só rela, já sobe direto, não faz nenhuma quebra de estrutura. Aqui, ó, ele toca, já deixa sombra. Aqui ele faz a primeira inversão de caráter. É isso que eu fico de olho. Entendeu? Esse é mais complexo do que só um nível. Tipo assim, não é um toque na zona de 50% que me faz pensar, mas sim como ele chegou lá. Porque eu acho que é tão complexo que se você ficar refinando, tipo, até o M1 é muita ordem de bloco dentro da zona. Mas por exemplo, hoje eu só opero com um gráfico 4 horas, 15 minutos e 1 minuto. É os gráficos que eu utilizo. 4 horas para pegar a direção e marcar as zonas de oferta e demanda extremas. 15 minutos para marcar as zonas de oferta e demanda internas e pegar a direção do gráfico menor. E 1 minuto para executar. É o que eu uso hoje. O semanal e o diário você só usa se realmente tiver um movimento muito assim, diferente, né? Para me saber quais são os extremos do gráfico, entendeu? Porque, por exemplo, por mais que eu tenha o gráfico de 4 horas me mandando vender, se eu estiver em cima de uma zona de demanda semanal, eu não vou fazer isso. Legal, entendi. Entendeu? Então, Oi. surge uma dúvida. Sabe esse ponto que eu mostrei, esse flip que você mostrou agora pra gente? Esse aqui? Isso.
para trás tinha aquela zona que não tinha sido litigada, não tinha sido tocada ainda. Essa aqui, ó. Isso, aí ela teve um toque, teve uma reação nessa hora aí, nessa zona. Onde você procuraria uma compra? Qual não. parâmetro você esperaria? Aqui, ó. Esse seria meu último ponto de oferta. Teve flip aqui? Não. Tá vendo? Ele fez o flip da zona de baixo. Entendeu? Então, a compra foi por conta disso. Aliás, a venda, perdão. Outra coisa. Vamos entender. Olha só. Vocês concordam que só pelo jeito que... Olha, só olhar o gráfico. Lá no 15 minutos, vocês não acham que isso aqui estava na estrutura de venda, não? Então não tem por que eu comprar. Ó, vamos pegar aqui, eu vou botar uma seta só para eu não me perder. Vamos pro 15. Essa aqui foi uma microestrutura perdida. Tá vendo onde tá a seta? Comprar aqui é doença. Deixa eu voltar aqui para eu explicar um negócio aqui do flip de novo. Pera aí. Luiz, aproveitando que você vai falar sobre o flip, quando você acionou lá o flip, ele no caso virou a zona, a demanda que depois virou oferta, depois rompida. Isso. Mas no caso lá, quando tu mostrou, ela coincidiu com uma zona de oferta. Ela obrigatoriamente tem que coincidir, se você reparar, ele rompeu também uma estrutura e virou também uma zona de oferta logo na mesma direção do flip. Não, olha só. Se não me engano, foi isso. Quando ele rompe... Na outra perna. Aqui? Ele rompe, não, na de baixo mesmo. Aqui? Isso, aí. Não, em cima. Aqui? Aí, isso. Ele rompeu aí essa estrutura, então ele virou uma... A gente tem uma zona de oferta aqui, né? Nesse candle de alta. Ela tá até marcada. Olha, deixa eu explicar isso aqui desde o começo. Ele obrigatoriamente tem que coincidir, igual bateu isso aqui, que bateu certinho, praticamente. Na verdade... Essa zona aí. Não, olha só. Vamos lá. Se eu tenho uma estrutura igual essa aqui, certo? Essa aqui, ó, é a minha última demanda. Quando a demanda é perdida, eu vou procurar zonas de oferta acima dela ou no mesmo nível dela. Não necessariamente tem que ser a própria zona. E por que eu digo que pode ser acima dela? Porque às vezes o movimento de quebra ele é um movimento de quebra temporário e já ele logo é impulsivo. Ele já volta para testar essa quebra. Então, eu uso sempre o range de trabalho que eu tenho para saber em qual ponto eu vou buscar essa entrada. Se vocês olharem aqui, depois que a região é perdida, eu não marquei porque é muito pequeno, não há necessidade, mas enfim. Quando ele rompe aqui, ó, a gente tem rompimento de estrutura, rompimento de estrutura. Esse é o meu range, ó. Quando essa estrutura rompe, eu tenho essa zona, eu tenho essa zona. Qualquer uma delas eu poderia ter pego. Qualquer uma delas. Se eu tivesse pego essa, muito provavelmente meu stop ia estar aqui em cima. Eu ia usar um stop um pouco maior. Por que eu não peguei essa estrutura? Existe um outro conceito chamado indução que eu preciso de tempo para explicar para vocês. Mas para ficar registrado, essa seria uma zona de flip, que seria uma última zona de oferta, e essa seria a zona de oferta decisional, de decisão. Beleza? Por que eu optei por não pegá-la? Por um conceito chamado indução, que eu vou explicar em breve. Luiz. Oi. Seria errado você marcar o seu range desde o início da pernada?
O meu range tá desde aqui, na verdade, né? Eu não marco esses piquititico aqui, ó. Ah, não, mas eu falo, tipo assim, desde lá de cima, não. Tá. Daí. Tá errado. Tá errado? Tá. Porque essa estrutura, ela teve o primeiro rompimento dela aqui, ó. Opa, peraí. O primeiro rompimento foi aqui. Então esse torna meu topo. Quando ele começou a fazer o pullback, esse torna meu fundo. Entendeu? Esse é meu topo, rompimento. Brum. Entendeu? Esse é o movimento gráfico. Maravilha, Luiz. Pelo menos, valeu. Nada. Então, esses são os conceitos utilizados. Essas operações eu fiz. Não fiz todas, tá? Essas de compra aqui, eu acho que eu fiz... Acho que eu fiz só essa aqui, ó. Mas eu fui marcando para poder mostrar para vocês como é que funciona e como que eu tomo a decisão. Foi só essa de compra. Eu fiz essa aqui de venda. Eu adicionei essa daqui de venda. E junto com essa aqui, ó, eu vendi 2 lotes, 5 lotes. E depois um pouquinho para baixo eu vendi mais 2 lotes. Depois eu mando lá no grupo para vocês verem, deu um resultado bacana. Eu peguei o movimento todo, até essa zona aqui de 15 minutos. Quando ele bateu aqui, começou a inverter o caráter aqui, ó, eu saí da operação, saí de todas, tá? Fechei completo o meu trade. No meio do caminho aqui, eu vim fazendo parciais, obviamente, para pagar o trabalho, né? E eu tomei um stop também, eu só não lembro aonde. No meio disso aqui eu tentei adicionar uma posição. Se eu não me engano, acho que foi até aqui, ó. Acho que foi aqui mesmo. Aqui, ó. Essa sombra tá muito convidativa, né? Então eu adicionei uma posição aqui e eu coloquei o stop muito curto. Foi errado, meu stop tinha que estar aqui em cima. E aí ele veio e me estopou. Só que eu já tinha essa outra zona marcada. Aí eu entrei de novo aqui. Mas eu tomei um stop aqui, ó. Bem nessa zona. Certo? Conseguiram entender, galera? Eu sei que é muito complexo, vai ter muita dúvida. Mas vocês vão precisar fazer esse trabalho de backtest. Não tem como fugir disso, tá? Faça um backtest da forma que eu falei para vocês. Coloca o gráfico no 15 minutos primeiro. E leia todas as estruturas do 15 minutos. Vai seguindo, vai vendo quando tem as mudanças de caráter. Anota aquilo, tira print, salva para vocês poderem ter referência depois. E depois quando vocês tiverem a leitura do 15 minutos bacaninha, aí vocês façam uma leitura mais complexa. Coloca o gráfico no 4 horas. Deixa eu voltar aqui. Coloca o gráfico aqui, ó, no 4 horas. Marca qual é o range que vocês têm no gráfico aqui de 4 horas. E volta o gráfico no 15 minutos e começa a fazer a leitura na estrutura, na perna de alta, para vocês verem que mesmo na perna de alta vai acontecer lá no gráfico de M15 a inversão da tendência de alta para baixa e vocês não devem vender. Não devem, vocês precisam entender que eu estou no momento de alta no 4 horas, eu vou procurar a compra. Eu estou no momento de pullback no 4 horas, eu vou procurar a venda. Vai facilitar, assim, vai mudar a visão de vocês muito, muito. Vai por mim que eu só passo para vocês o que eu faço, o que eu fiz para melhorar o meu entendimento do gráfico. E olha para vocês verem que mesmo depois de tanto tempo, eu não faço mais nada da minha vida a não ser trabalhar com o mercado financeiro. Eu fico com a cara nesse gráfico aqui o dia inteiro. E mesmo assim, tem hora que eu olho para ele e falo, mano, que ponto da estrutura que eu tô? E aí eu vou lá no 15 e faço aquilo que eu falei para vocês. Coloco a ferramentinha aqui para eu poder entender. Porque é complexo, não é simples. Ô Luiz. Oi. Tem que se questionar, né? Tipo, o H4 tá na pernada de alta, eu vou comprar até onde, né? Até onde o preço pode chegar, né? Você nunca vai ter essa referência, por isso que a gente sempre olha para a esquerda. Olha só. Olha que bacana. O tanto que esse bagulho é mágico. Cadê o replay?
Aqui se concorda que é uma zona de demanda, de oferta. Certo? Não havia sido mitigada, o preço não tocou nela. Beleza. Aqui houve a primeira intenção de mudança de caráter até ser confirmada com o rompimento dessa estrutura. Foi notícia? Foi. Não tem problema. Não interessa. O que me interessa vai acontecer daqui pra frente. Até onde eu vou comprar? Até onde ele bate numa região. Deixa eu voltar só uma barrinha. Até onde ele bate numa região. E quando eu vou pro gráfico de 15 minutos, eu começo a ver nesta região o quê? Inversão de estrutura. O flip, né? Aqui, ó. Pronto. Concorda que daqui para cá, tirando essa breve lateralização, mas aqui eu não considero, porque ele não havia tocado na região de oferta no gráfico maior. Até esse momento ele não tinha invertido estrutura. Agora ele tocou, olha como ele foi rejeitado, ele tentou subir, não conseguiu. Aqui aconteceu a primeira intenção de troca de caráter e aí o preço, boom, começa a fazer estruturas de baixo. É isso. É até ali que você podia comprar. Agora eu já não vejo compra mais. Por isso que ó, só venda e venda. Sacou? Outra coisa. Deixa eu só voltar o replay aqui. Lembra que a gente olhou o gráfico de 4 horas, a gente sabia que a gente estava num momento de pullback, certo? Mas o gráfico de 15 minutos também tem pullback. Se eu tenho uma estrutura muito grande e eu acabei de tocar numa zona de demanda, nada me impede de comprar aqui. Só que são compras totalmente contra a tendência, são compras arriscadas e que devem ser protegidas o quanto antes. Então, por exemplo, se eu usei 20 pontos de stop e o preço andou 60, eu já não tenho risco nessa operação. Andou 80, eu mato metade do meu slot. É assim, tá contra a tendência. O ferro pode vir rápido. Sacaram? Top. Cara, é muito complexo aqui, galera. Não tem uma maneira fácil de explicar isso. Não tem uma maneira simples. Acho que isso se aqui. fizesse um replay de um momento exato onde está acontecendo o flip, seria bom para fixar também. Esse aqui foi um momento, ó. Aqui aconteceu o flip. Olha essa estrutura de M15. Talvez no M15 fique mais fácil. Aqui aconteceu o flip. Eu tenho 2 pontos acima desse lugar para ele buscar oferta. Esse e esse. Ó. Primeiro ponto, reação. Essa é a região de flip do gráfico de 15 minutos. A primeira foi preenchida. A estrutura continua sendo baixista, desde esse ponto. E agora ele vai buscar a segunda zona de flip, lá em cima. É porque às vezes aliás, ele não vai buscar, né? Ele tem essa zona para ir buscar. Não necessariamente precisa ir. Por isso que eu falo, como que você vai saber qual zona ele vai? Você não sabe. Você aguarda indícios para fazer a compra ou a venda. Por que a minha venda está aqui e não está aqui? Porque só nesse ponto, depois que ele tocou na região de flip do M15, que lá na região de M1 ele fez um flip. Então é flip em cima de flip. Olha aqui, a mesma entrada na região de M15. Flip, olha onde ele foi buscar. Ele poderia ter buscado aqui. Só que essa região era uma região, vamos pegar o range, muito, muito próxima dos 50%. Eu não gosto de pegar. Eu pego as regiões mais de cima. Prefiro ficar fora do trade. Ô Luiz. Oi. E agora você explicando, ficou claro, né, que a estrutura de H4 com F junto com a de M15 ficou para a mesma direção, né? Tava Isso. fazendo pullback. Exato. Aí eu tava confundindo. A M15 chegou a fazer o primeiro flip ali, né, na primeira zona de oferta. Quando ele fez esse pullback, eu achava que o preço ia continuar caindo. Se eu vendesse, quando ele voltasse novamente para aquela região, eu estaria fazendo cagada, porque ele já tinha feito pullback em M15. Sim. Só que, na verdade, tem que esperar mitigar todas as zonas lá em cima. Exato. Às vezes, é porque é o seguinte, ó, vamos sempre olhar o range, por isso, ó, range. Esse é o range do M15.
Quando ele vir aqui e vira a tendência para baixo, esse é o range. Peraí, deixa eu pegar a ferramenta. Aqui, pronto. Esse cara, eu não vou usar esse cara como zona de flip. Ou como zona de oferta. Eu não vou usar ele, porque tá muito próximo. Esse aqui eu já usaria. Esse também. Agora, eu sei qual vai parar o preço? Não. Por isso que quando toca, eu vou lá no M1. Deixa eu voltar o replay aqui. Eu vou lá no M1 e eu vou aguardar que uma zona de demanda seja quebrada. Ó. E ela foi quebrada. Agora eu vou aguardar a confirmação numa zona de flip. Em algum ponto. Ó, poderia ter pego essa entrada aqui com o stop um pouco para cima. Vamos ver. Range. Não, tá muito em cima. Até que o preço, ó, cria liquidez e rompe mais uma estrutura. Só que, ó, a primeira região de demanda já foi quebrada aqui. Agora, não tá desenhado, porque senão fica muito sujeira aqui, ó. Mas aqui houve a quebra da segunda região de demanda, ó. Quebra da segunda região de demanda, próxima zona de flip. Preço toca, ó, foi lá exatamente. É paciência, paciência e paciência. Ah, mas eu perdi esse trade aqui. Cara, ele voltou no mesmo ponto. Se você tivesse entrado aqui, muito provavelmente você já teria colocado no 0 a 0. Ele ia te tirar e ó, tchau. Então pegue coisas, coloque o dinheiro de vocês em risco em coisas que vocês têm mais confirmação. É simples. Tá vendo? Ó, primeiro flip não voltou em zonas extremas acima de 50% para dar entrada. Segundo flip, voltou. Pronto, toma a entrada. E se o preço desgraçasse aqui para baixo? Paciência. Paciência e paciência. Só isso. Fechou, galera? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Pode mandar aí. Deixa eu vou dar uma limpada no meu gráfico aqui que só Jesus. Quando eu vou fazer alguns replays, mano, tipo, dá um bugzinho no meu, quando eu passo pro M1. Ah, eu expliquei sobre isso no início dessa aula. Eu mostrei como é que faz. Eu vou subir a aula, mas de todo caso, amanhã eu vou gravar uma aula só para mostrar como contornar, entre aspas, esse bug do TradingView. Ô Luiz, você faça seu plano de trade lá no grupo pra gente dar uma olhada, pra gente fazer ter uma base assim pra fazer o da gente parecido, sei lá. Passo sim. Eu só preciso achar meu caderninho, porque eu tenho ele detalhadinho, não tenho um caderninho de anotação, eu tenho ele bem detalhadinho e eu passo sim. Ó, olha que foda, ó. Olha onde o preço tá, ó. Só que olha só, ele criou liquidez nesse ponto, ele tocou numa zona de demanda extrema de M15. Só por aqui, ó, ele já fez a inversão de caráter. Mas é sessão asiática, né? Não tem muito o que fazer. Oi, aqui, ó. Só finalizar aqui, ó. Só aqui. Ele também tem liquidez. E essa zona aqui, ó, seria uma última zona de demanda em M1. Se o preço consome essa liquidez, toca e começa a inverter caráter, dá para fazer uma compra, tá? Não tô mandando ninguém comprar. Aqui, essa hora não é nem hora de operar. Que fique bem claro. Luiz, oi. nessa região que formou liquidez aí, a zona de oferta, né? Aham. Mesmo que o preço chegue nessa zona de oferta e mostre inversão de estrutura, é arriscado ainda, mesmo você não pegando uma entrada de confirmação por causa da liquidez ali atrás, né? É mesmo arriscado. Por exemplo, essa liquidez que foi gerada aqui, ela é utilizada para levar o preço até aqui, entendeu? Por isso que eu não coloco uma ordem pendente aqui, ó. Ah, mas você sabe que aquela liquidez pode levar o preço até aqui, por que você não põe uma ordem pendente? Porque simplesmente aqui pode ter muitas ordens e o preço vir buscar
essa zona mais extrema que não foi mitigada. Essa não foi mitigada, essa não foi mitigada, essa não foi mitigada. Eu sei aonde ele vai parar? Não. Mas eu sei que quando ele bater em uma delas e começar a me mostrar mudança de caráter com flip, eu vou comprar. Então a entrada no caso seria quase no terceiro ou no segundo flip? Não, no primeiro, né? No segundo toque, no caso. Não, olha, se ele faz esse desenho aqui, ó, ele fez uma pernada de alta, uma pernada de baixa, olha, uma pernada de baixa, uma pernada de alta, ele tocou na região aqui de oferta, respeitou essa região, deixou sombra nessa região, aí ele tenta fazer um movimento de baixa, não consegue, rompe. Esse ponto é o flip. Aqui para baixo eu vou procurar a próxima zona de demanda para quando o preço voltar eu comprar. Top. Ô Luizão, gráfico de 15 minutos no Euro USD. Sim. Qual que é a sua visão aí? É baixa. Baixa? Aqui ó, esse é o meu range total, galera, ó. Isso aqui, ó. Aliás, já tá marcado, pô. Cacete. Pera aí. Gente. Aqui, ó. Esse é meu range total. Ele tá fazendo um pullback complexo aqui, mas pra mim ainda é baixa, tá? Lembrando que eu estou falando de estruturas inteiras. Quando vocês fizerem as leituras de microestruturas, ó, alta, 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 baixa, baixa, mudança de caráter, alta, 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 mudança de caráter, baixa. Aqui eu nem vou marcar. Então, ó, tanto na estrutura macro, que é essa daqui até aqui, quanto na micro, que é daqui, daqui até aqui, eu tenho baixa. Então, ó, se eu fosse operar agora, eu estivesse na seção de Nova York, esse era o meu range, porque essa região aqui já foi mitigada, certo? Deixa eu deletar isso aqui. Essa região aqui já foi mitigada. O que eu tenho que ter em mente? Eu posso buscar esse extremo aqui para fazer uma venda, porque aqui eu não tenho nenhuma outra região para marcar. Essa aqui está muito perto e é muito grande, eu não marcaria. Então eu faria essa marcação como uma zona de oferta, que 15 minutos supply. E eu tenho que ter em mente que o preço ainda tem essa zona que ele pode voltar para mitigar lá. E tem liquidez aí também, que é perigoso pegar tradicional. Tem, mano, aqui, ó, essa zoninha aqui, ó. Isso aqui é um ponto forte de liquidez, ó. Deixa eu pegar num tempo gráfico menor. Tem dois topos iguais aqui, tá vendo? É mesmo. Só de olhar dá pra ver, mano. Mesmo no gráfico maior. Ô Luizão, 15 minutos aí, ó. Fiquei com uma dúvida ainda. Diga. Por exemplo, ó, você marcou um pouco pra trás aí, ó. Esse quadril aí tá marcado uma zona de supply aí de 15 minutos aí, ó. Aqui? Isso. Estica ela pra frente aí, por favor. Aí beleza, aí rompeu essa estrutura. Aí a gente já continua pensando em venda, porque ela rompeu, né? Na verdade, você ia estar pensando em venda o tempo todo, mas lendo a microestrutura a partir daqui, ó. Porque às vezes o que eu faço? Nem sempre eu pedir para vocês ficar aí, porque às vezes eu deixo marcado esse fundo, daí, por exemplo, assim, no próximo toque de você vê, beleza, respeitou, criando aí uma liquidez. Aí eu vou esticando a linha até romper, entendeu? Esse é o pensamento? Não, cara. Quando rompe, você tem o flip, mas olha só. Quando rompe, é uma quebra de estrutura. Olha aqui, ó. Esse cara, ele foi mitigado aqui, ó. Aqui ele acabou, ele já não vale mais nada. Esse que era minha dúvida. Porque você pode ver que aqui ele até beliscou, mas
sem muita força e já rompeu. Aquele já tinha mitigou de novo. Quando toca, você pode ver que eu tenho zonas aqui. Parou, por exemplo. Eu não vou trazer essa zona pra frente, tá vendo? Entendi. Ela formou outra pra mim, que foi quando essa foi mitigada. E assim, ó, por diante. Eu não repito mais do que no máximo 2 vezes a mesma zona. Fechou então, galerinha. Obrigadão aí, todo mundo que compareceu na aula. Façam os backtests. Se vocês tiverem dúvida, pode ir me chamando, tá? Que a gente vai atendendo aí na medida do possível, beleza? Valeu, Luiz. Obrigadão, galera. Boa noite. Fiquem com Deus aí. Valeu demais. Valeu. Valeu.